juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Bom dia, você que é ouvinte da Rádio Catedral 106.7, Sintonia da Felicidade, e é só sucesso. Hoje é dia de Santa Ágata, protetora contra as doenças do seio. Que Deus abençoe a todos vocês, conceda saúde a todas as mulheres e livre de todos os males. Aproveitemos e vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos recorda Jesus indo à sua sinagoga de Nazaré, digamos que a sua igreja paroquial, onde ele se tinha criado, onde ele conhecia as pessoas, mutatis mutantes, desde o sacristão até aquelas senhoras que lá viviam e conviviam. Era o dia de sábado, dia dedicado ao Senhor entre os judeus, o dia em que os judeus se reúnem para escutar a palavra de Deus. E aquelas pessoas se maravilharam da sua doutrina, porque Jesus os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não repetia apenas as leituras, mas ensinava como quem dominasse, como o Senhor, aquele mesmo que havia escrito, ditado as leituras. Deus nos fala também hoje, mediante a Escritura. Na sinagoga se leem as Escrituras e depois um dos mestres se ocupava de comentá-las, mostrando o seu sentido e a mensagem que Deus quer transmitir através delas. Santo Agostinho dizia: assim como na oração nós falamos com Deus, na Escritura é Deus quem nos fala. O fato de que Jesus, Filho de Deus, fosse conhecido entre os seus concidadãos, seus conterrâneos, pelo seu trabalho, nos oferece uma perspectiva insuspeita para a nossa vida comum, cotidiana. O trabalho profissional de cada um de nós é um meio de encontro com Deus e, portanto, realidade santificável e santificadora. O cristão não se santifica apesar do trabalho, diz São José Maria Escrivá, mas através do trabalho. Nossa vocação humana é parte importante, integrante de nossa vocação divina. Essa é a razão pela qual devemos santificar nosso trabalho, contribuindo ao mesmo tempo à santificação dos outros, dos nossos semelhantes. Quando você lava um copo, quando você dá uma aula, ser professor,
Quando você, numa obra, você constrói um edifício. Quando você, numa fábrica, você fabrica uma roupa, você fabrica um carro. Quando você é médico, dá uma consulta. Quando você é engenheiro, você planeja um instrumento de precisão cirúrgica. Quando você no escritório, você como engenheiro designer, você projeta uma cama, por exemplo, hospitalar. Quando você, profissional de marketing, realiza uma consulta de propaganda. Ou seja, quando você exercita o seu trabalho, santificando o seu trabalho, a sua profissão santifica você, os outros e os semelhantes. Sua profissão, o seu ofício, que enche os seus dias, que dá a fisionomia particular a quem você é uma sua maneira de estar no mundo, na sua casa, na sua família, na sua nação, em que você nasceu e que ama. E você, através do trabalho, santifica as pessoas. Um professor na sua faculdade, na sua escola, no seu ginásio. Um médico que, sendo um bom médico, exerce a sua vocação, profissão para salvar a vida. Um engenheiro, um profissional que ajuda a construir uma casa, uma fábrica. O seu trabalho santifica a vida das pessoas. O evangelho de hoje se conclui dizendo que Jesus não pôde fazer ali milagre algum. Curou apenas alguns enfermos, impondo-lhes as mãos, e se admirava da falta de fé, da descrença deles, e ensinando percorria algumas aldeias circunvizinhas. Também o Senhor hoje nos pede mais fé para realizar coisas que superam nossas possibilidades humanas. Os milagres manifestam o poder de Deus e a necessidade que temos dele na nossa vida cada dia, mas depende da nossa fé. Creio, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Hoje temos um exemplo muito bonito. Celebramos a memória de Santa Águeda, virgem martirizada durante a perseguição do imperador Décio. Todos nós temos um instinto natural que nos empurra a proteger a nossa vida, a fugir da dor e da morte. É um instinto para preservar a vida, que é um dom maior na nossa vida. A vida é um dom único. A não ser em casos estranhos, todos nós somos agarrados a essa vida por querer salvá-la. Equivocamente, muitas vezes a perdemos. Para salvar de verdade essa vida, temos que aparentemente perdê-la, como os santos. Muitos têm morrido na luta por defender ao outro. Muitos missionários voluntários deram e dão a sua vida trabalhando por defender da injustiça, anunciar a mensagem de Jesus. Não tem perdido a vida, tem ganho. Quantos exemplos? Essa é a lei do cristianismo. Essa é a consequência de ser discípulos de Jesus. Se quisermos ser discípulos salvos, é o desejo muito claro. Recusa a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Não é possível ser ao mesmo tempo cristão que ao mesmo tempo cômodo e egoísta. O bom pai e a boa mãe sabem que sua responsabilidade é dar vida pelo filho. Quantas noites sem dormir, quantos sacrifícios para educar os filhos. Eu conheço pais e mães que deixaram de comer para alimentar bem os filhos. Não é fácil, mas isso é ser cristão. Deve estar disposto a dar a vida em cada momento. Assim o entendeu Santa Águeda, ou Ágata, nascida na Sicília no século III. Não era possível combinar ter decidido seguir Jesus e ao mesmo tempo fazer caso às pretensões do governador que, tentando forçá-la a quebrar sua promessa de virgindade, queria forçá-la a negar os seus votos. Águeda, jovem cristã, recebeu duras e cruéis ameaças de morte. Mas ela já havia bebido da fonte do Evangelho. Aquele que quiser salvar sua vida vai perdê-la. E pediu a força do Senhor
para não desfalecer. Estamos assistindo uma campanha de achincalhamento da virgindade. É lógico que se fala de prevenção a doenças e se inclui, por exemplo, a abstinência sexual na adolescência. E parece que é a coisa mais idiota do mundo. Pedir que adolescentes se abstenham da vida sexual na idade de adolescência. Parece que isso é coisa do outro mundo. O que nós vemos hoje nas novelas? A pessoa nem sabe o nome da outra, vai para a cama. E daqui no outro capítulo está com outra, e com outro, e com outro, e com outro. Parece que o corpo humano virou papel descartável que usa e joga fora. Um lenço de papel. Como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. E isso é ensinado nas escolas, como se fosse normal. Quando uma ministra vem, não, juntamente com a prevenção sexual, temos que falar também da abstinência. Dizer aos jovens que não está certo. Que não está certo fazer do corpo um objeto de uso descartável. Mas isso é mais que evidente. As pessoas hoje estão fazendo do seu corpo uma coisa descartável, que depois de usada vira lixo. Como é que adolescente de 10, 11, 12, 13 anos já tem uma vida sexual ativa? Temos que dizer que isso está errado. Temos que colaborar com essa campanha. Nós cristãos, a castidade é uma virtude. Não se pode colaborar com dizer que isso é uma coisa utópica, não. Não é possível que as pessoas hoje não falem mais disso. Que o sexo, que o corpo, o sexo é igual amor, fazer amor, não se faz amor. O corpo, a castidade deve ser vivida até o matrimônio, porque castidade é uma escola para fidelidade. Uma pessoa que não é casta antes do casamento, como vai conseguir ser fiel depois do casamento? Santa Ágata mostrou isso, os grandes santos. Temos que formar nossos jovens, sim. A tentação antes do casamento de não ser casta é muito pior depois do casamento para ser fiel ao matrimônio. Não é fácil hoje resistir às chamadas da sociedade a uma vida fácil, cômoda, sem compromissos. Prometem uma salvação que nunca chegará, nos enganam. Como Santa Ágata, também hoje temos de rezar com o Salmo: protegei-me como a menina dos teus olhos, escondei-me à sombra de vossas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Senhor, protegei nossa juventude das garras desses falsos protetores que conspurcam essa fase tão bonita da vida. Nossos jovens e crianças não têm mais direito de viver a juventude e a adolescência. Senhor, tende piedade de nós. A todos abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jojão, Deus é 10.